Paz do Senhor a todos, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui na EBD Online e pedindo a vocês desejando que sejam bem-vindos a mais uma EBD. Louvamos a Deus por estarmos aqui e hoje nós temos o privilégio de encerrar mais um trimestre. Estamos na nossa última lição, que está uma bênção. Nesse trimestre estudamos sobre respostas sobre as dúvidas da fé cristã. E estamos encerrando com essa lição maravilhosa. Nós vamos também, no próximo trimestre, vamos iniciar mais uma lição que tem por título Questões Difíceis do Nosso Tempo. Nesse trimestre, nós estudamos sobre respostas da fé cristã. E agora, nós vamos estudar sobre questões difíceis do nosso tempo. São assuntos que vai desde redes sociais até sobre aborto, cataclismas. Então, será uma bênção, como está sendo essa do trimestre. Essa nossa nova lição será mais uma bênção. Amém? E como falamos, hoje nós estamos terminando o trimestre, estamos na nossa 13ª edição, e que tem por título Haverá uma segunda vinda de Jesus? Faz uma pergunta, que o próprio título do trimestre diz que são respostas. Então, hoje, a lição de hoje faz este questionamento, traz esta resposta. Haverá uma segunda vinda de Jesus? E o nosso texto base se encontra em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 7. E diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois livros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 6, e Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. É a leitura bíblica em classe, não vamos ler, mas fica aí para vocês examinarem. O nosso primeiro ponto, ele traz sobre os sinais da vinda de Cristo. Nós vamos observar, capítulo 24, o Senhor Jesus, depois que os seus discípulos questionam como será o fim do mundo, aí faz aquela pergunta com relação ao templo, mostra o templo, Jesus diz que o templo será destruído, e eles fazem aquela pergunta de quando será o fim do mundo. E Jesus, primeiro ele fala sobre a destruição do templo, que não restará pedra sobre pedra, e depois ele começa a falar que haverá sinais para a sua vinda. Ou seja, haverá alguns avisos para aqueles que são cristãos que antecedem a vinda de Cristo. Nós vamos ver lá na frente que a vinda de Cristo vai vir de súbito, rápido, mas estes sinais ou estes avisos vão anteceder para que venhamos saber que a volta do Senhor está próximo. E aqui nós vamos ver que tem vários sinais, que aqui o nosso comentarista traz, ali no capítulo 24 de Mateus e capítulo 22 de Lucas. E o primeiro que tem aqui é evangelização em massa, porque o Senhor Jesus diz que o evangelho será pregado em todo o mundo. Isso traz como um dos sinais da vinda de Cristo. Nós vamos ter também a deterioração da família, onde os pais matam filhos e vice-versa. E nós estamos vendo esse problema, podemos dizer assim, um desses sinais que está acontecendo dia a dia. Nós vemos na mídia situações que é de nós ficarmos boquiabertos, onde pais matam filhos, muitas vezes crianças, onde filhos matam pais, e isso nos remete também dos sinais de Cristo, da vinda de Cristo. Os conflitos nas políticas internacionais, marcadas por guerra. Um ponto de atenção é que nós sabemos que desde o princípio sempre houve guerra e sempre haverá guerra. Mas nós sabemos que o texto ele fala de guerras e rumores de guerra. E nós sabemos que houve duas guerras que abalou o mundo, que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial.
E a Bíblia fala de rumores de guerra. E nós que estamos antenados, ligados nas notícias atuais, nós sempre ouvimos rumor de uma terceira guerra mundial. Inclusive, a maioria dos países cada dia mais tem aumentado o seu poder bélico, cada dia mais tem recorrido a armas nucleares, e isso são rumores de guerra, que é um sinal da vinda de Cristo. Então são essas guerras, que é uma guerra que abala o mundo, não é qualquer guerra. Como falamos que desde o princípio nós vamos ouvir sobre rumores de guerra. Aqui o texto também fala sobre o amor de muitos que está esfriando. Nós observamos o quanto as pessoas têm perdido a paciência rapidamente, têm sido intolerante com outras pessoas. Às vezes as pessoas não atentam para parar, para observar o problema de outras pessoas. Às vezes vê algumas pessoas que estão na rua, às vezes caído, às vezes passando mal, e as pessoas passam como se fosse invisíveis, como se aquelas pessoas fossem invisíveis e não precisam da nossa ajuda. Então isso é um outro sinal, é o sinal da vinda de Cristo. E aqui fala de falsas doutrinas, falsos cristos, que nós vemos desde o princípio. Aí há algum tempo surgiu um homem chamado Henrique Cristo dizendo que era Cristo, um reverendo chamado Reverendo Mundo dizendo que Jesus havia falhado no seu ministério, e segundo ele veio terminar o trabalho de Jesus. Então, desde o princípio que nós vemos ali na Bíblia, quando algumas pessoas surgiram também se passando por Cristo, onde levaram algumas pessoas ao seguir, convencer algumas pessoas ao seguirem. Então esses sinais aconteceram e continuam acontecendo, e esses sinais vêm para anteceder, para que venhamos nos preparar para a volta de Cristo. Amém? O nosso segundo ponto diz assim: Jesus virá pela segunda vez. E aqui diz assim, olha, quando fala pela segunda vez, a primeira vez remete a Jesus quando veio de forma humana. Nós vamos ver de forma detalhada e clara no capítulo 9 de Isaías, quando diz que um menino se nos deu, um filho se nos deu e um menino nos nasceu. Quando fala o profeta, ele fala de filho, está remetendo à divindade de Jesus como filho de Deus. Mas quando fala de menino, fala da sua humanidade. Diz que o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então o profeta ele detalha sobre essa vinda de Cristo. E ali no capítulo 11, ele também fala do nascimento de Jesus Cristo, da vida de Jesus, que sobre ele estaria os 7 Espíritos. Nós vamos ver no versículo 2 do capítulo 11, quando nós folheamos, discorremos até o capítulo 53, vamos ver o sofrimento de Jesus, ali que vai desde o martírio, desde a Via Crucis até o seu sofrimento na cruz do Calvário. E o profeta no capítulo 4 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso aí remetendo à segunda vinda de Cristo. Quando nós observamos lá no capítulo 61 de Isaías, ele começa a falar que o Espírito do Senhor está sobre mim, e diz que ele veio para pregar aos pobres, para tratar de todas as doenças. Só que o profeta ele dá continuidade como se a primeira e a segunda vinda fosse um evento só, porque depois ele continua mostrando falando da ira do Senhor. Mas o Senhor Jesus, lá no capítulo 4 e versículo 18 de Lucas, quando ele discorre sobre esse texto, que ele abre e lê, quando ele chega em pregar aos pobres e anunciar liberdade aos cativos, ele fecha o livro e diz: hoje cumpriu-se essa escritura. E quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, essa segunda vinda ela está dividida em 2 fases. Algumas pessoas falam a primeira fase, arrebatamento da igreja, e a segunda, a vinda de Cristo. E nós tratamos como 2 fases, que a primeira, Jesus ele vem para a igreja. Nós vamos ver isso de forma clara lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo
do versículo 13 ao versículo 17, a qual o apóstolo Paulo ele trata com bastante clareza sobre esse assunto, a qual os irmãos estavam com algumas dúvidas. Esse termo, irmãos, a Bíblia ele usa 4 palavras gregas para descrever a vinda de Cristo. Tem 4 palavras, mas tem 2 que ela é mais frequente. Uma é erekomai, que significa vir. Epifaneia, que significa presença ou aparição. Tem apocalipse, que fala de revelação. E parousia, que fala de presença. As 2 mais usadas é parousia e epifaneia, que uma remete ao arrebatamento da igreja, que nós falamos no texto de 1 Tessalonicenses, e a segunda fala da vinda de Cristo para o povo de Israel. Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja, no qual o apóstolo Paulo diz que de forma nenhuma precederemos os que dormem, mas os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos transformados, e todos juntos, os que foram ressuscitados e os que foram transformados, iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. E no capítulo 14 de Zacarias, versículo do 1 ao versículo 4, o profeta ele trata da vinda de Jesus para o povo de Israel, que diz que todo olho o verá, que os seus pés irá ficar sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras irá rachar de um lado ao outro, um lado para o Oriente e outro para o Ocidente. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a primeira vinda de Jesus nós vamos encontrar com ele nos ares. A segunda vinda para o povo de Israel, que ele vai vir com a igreja amada, Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Amém? O terceiro ponto, ele nos traz 2 palavras: arrebatados sim, abduzidos não. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que sempre surgiu algumas pessoas falando sobre OVNIs, discos voadores, e algumas pessoas vão incorrer nessa mentira, dizer que a igreja foi levada por discos voadores. Mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, que conhecemos a palavra de Deus, que meditamos a palavra de Deus, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, nós temos essa convicção que o Senhor vem buscar a sua igreja. Primeiro porque quem fala de abdução, quem fala de ser levado por discos voadores, fala tão somente das pessoas que estão vivas sobre a terra ser levado. Mas na vinda de Jesus Cristo, todo aquele que morreu em Cristo Jesus, ele irá ressuscitar, como falamos no texto de 1 Tessalonicenses. Todas aquelas almas, a Bíblia diz que tudo que é morto, de todos os lugares, irão ressuscitar. Aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus. E lá no capítulo 20, versículo 5 de Apocalipse, diz que essa é a primeira ressurreição. E bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque neles não sofrerá o poder da segunda morte. Então essas pessoas serão transformadas, se ressuscitarão com corpos gloriosos, e os demais que estão vivos serão transformados para poder ser levado e encontrar com o Senhor nos ares. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o quarto ponto fala sobre vigiai e orai. Por que, irmãos, isso é importante? A Bíblia diz, primeiro ela diz vigiai. A palavra do Senhor, lá no capítulo 24, versículo 45 e 46, fala sobre o servo prudente e fiel que o Senhor colocou sobre os seus bens para cuidar, sobre os seus outros empregados. E diz assim: bem-aventurado aquele servo que, quando o seu senhor voltar, o encontrar fazendo assim.
Fazendo assim de que forma? Estando na vontade do Senhor. Porque aqui fala do outro servo imprudente, disse aquele servo que acha que o seu senhor está demorando, começar a espancar os seus conservos, começar a beber. O seu senhor vai voltar em um momento que ele não espera. O senhor vai vir de súbito, vai vir rápido. Nós falamos anteriormente que os sinais é um aviso para aqueles que são crentes, para aqueles que são cristãos. E esse aviso está dizendo, olha, o Senhor está às portas, o Senhor está vindo. E o Senhor, ele fala também sobre a parábola da figueira, que ele só olhai para a figueira, falando com relação a Israel. E hoje esse é o nosso relógio. É o motivo de nós estarmos olhando sempre para Israel, vigiando e orando. Vigiando fala no sentido de ficar atento, ter cuidado para não se deixar levar pelas coisas do mundo, não se deixar levar por aquilo que não agrada. Nós, quando nos remetemos lá no capítulo 15 de Lucas, a qual fala da galeria dos achados e perdidos, tem uma ovelha que ela se perdeu porque se distraiu com as coisas do mundo. Ela se distraiu com as coisas do mundo e se perdeu saindo do aprisco. Então nós precisamos estar atentos, porque o mundo vai oferecer muita coisa. O diabo ele vai oferecer muita coisa para nos tirar da presença do Senhor, para que venhamos nos encantar com essas coisas e não vigiar e não ficar atento para quando o seu Senhor voltar. Porque a palavra é arrebatamento. Essa palavra no latim é raptare, tirar de súbito, tirar com rapidez, com violência. E Jesus ele vem nas nuvens levando todo aquele que ama e aguarda a sua vinda. Amém, meus queridos? Que possamos estar firmes, meditando na palavra, vigiando, atento, orando, porque o dia do Senhor está próximo. Como falamos a princípio, que devemos olhar para a figueira, assim como Jesus disse que é Israel, olhando para a figueira, porque é o relógio de Deus, e a figueira floresceu em 1948. 1948, tudo que é judeu já voltando de Israel para um movimento chamado sionismo. Então, a figueira floresceu, a volta do Senhor está bem próxima. Amém? Que Jesus os abençoe, que Jesus derrame da sua graça sobre cada um de vocês. Louvamos a Deus por estarmos aqui com vocês e que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.